Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos à teleconferência da ES Brasil. Nesta teleconferência serão discutidos os resultados do quarto trimestre e ano de 2021 da companhia. A área de RI da ES Brasil também informa que o release e a apresentação de resultados estão disponíveis no site da companhia por meio do endereço ri.aesbrasil.com.br. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para a participação. Caso precisem de ajuda do operador durante a conferência, basta teclar *0. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e também sendo transmitida via webcast, com acesso pelo site de Relações com Investidores da companhia. Em nome da AES Brasil, gostaríamos de esclarecer que quaisquer declarações que venham ser feitas durante esta teleconferência, com relações às perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia, são meras previsões baseadas nas expectativas atuais. Tais expectativas podem se alterar em função de variáveis como condições do mercado, desempenho econômico do país e dos mercados internacionais. A apresentação será conduzida pela CEO da companhia, senhora Clarissa Sadoc, e pelo CFO da companhia, senhor Alessandro Gregori. Ao final, os executivos estarão à disposição para responder eventuais perguntas. Lembramos que os jornalistas que desejarem fazer perguntas podem fazê-lo por e-mail, enviando-as à assessoria de imprensa da companhia pelo endereço aes.imprensa@aes.com. Agora, gostaria de passar a palavra à senhora Clarissa Sadoc. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos. Bem-vindo ao nosso call de resultado do quarto trimestre de 2021. Eu inicio a apresentação pelo slide número 2, onde vamos falar aqui um pouquinho dos nossos resultados do ano. Então, a gente teve um ano de importantes realizações, onde assinamos novos PPAs no montante de 893 mega, PPAs renováveis de longo prazo. Nós tivemos evoluções importantes no que diz respeito à construção. Então, nós estamos fazendo duas construções, uma em Tucano, na Bahia, de 322 mega, que entrará em operação no segundo semestre desse ano. Vou falar um pouco mais a respeito disso mais à frente. E começamos também a construção de 684 mega em Cajuína, no Rio Grande do Norte. Olhando para a parte de estruturação organizacional, nós fizemos a criação da holding AES Brasil e listamos essa empresa no novo mercado. Nós finalizamos a incorporação da S Tietê pela S Operações. Então, a S Operações é a entidade que tem todos os nossos ativos operacionais e, com isso, reconhecemos um benefício fiscal de 536 milhões. Além disso, realizamos uma parceria com o Banco Itaú em ativos maduros, fazendo uma reciclagem de capital, e fizemos também um follow-on de 1,1 bilhão. Olhando para o lado do ESG, tivemos reconhecimentos muito importantes. Então, tivemos o rating de AAA pelo MSCI. Nós somos a única companhia da América Latina com o rating AAA pelo MSCI. E estamos muito bem ranqueados também em vários outros itens, como o Sustainalytics, por exemplo. Detalhando um pouco melhor, então, o crescimento, no slide número 4, vou dar um pouquinho mais de detalhes sobre o 391 mega dos 893 que eu falei agora há pouco. Então, nós assinamos agora no quarto trimestre 2 PPAs de longo prazo, um com a Alcoa e outro com a Unipar, para fornecimento de energia renovável de 15 e 20 anos. Olhando para a Alcoa, a gente está falando aqui de um fornecimento de 150 mega médio a partir de 2024. Aqui a gente está entregando uma energia convencional e no submercado do norte.
Na hora que a gente entrega energia convencional, a gente separa o benefício da incentivada do benefício da energia convencional. E por que a gente faz isso, né? A Alcoa, por ser um grande consumidor de energia, o benefício percebido para eles da energia incentivada é muito pequeno. Então, quando a gente vende esse benefício da incentivada para outro cliente, a gente consegue, assim, aumentar o retorno para a companhia. A gente está falando de um suprimento aqui de 15 anos e a gente traz também mais uma inovação, que é o fato de ser um PPA precificado em dólar. Então, essa é uma demanda antiga do mercado. Nós temos no mercado brasileiro vários exportadores que têm a sua receita atrelada ao dólar e conseguimos montar esse produto junto com a Alcoa, que abre assim uma nova avenida de crescimento para a companhia, sempre buscando atender o cliente da melhor forma possível. Temos também aqui o exemplo desse contrato que nós assinamos com a Unipar. Então, no caso da Unipar, a gente está falando de um fornecimento de 40 mega médio, também a partir de 2024. A Unipar é um cliente antigo da companhia. Essa é a segunda autoprodução que nós assinamos com eles, e eles, na verdade, já são um cliente nosso mais antigo do que isso, o que reforça a confiança do cliente, o que reforça o bom relacionamento que traz novas oportunidades. No caso de Unipar, a gente está falando aqui de um produto diferente, que a gente está falando aqui da autoprodução nesse caso. Passando para o próximo slide, eu trago aqui um detalhe dos 893 que eu mencionei no primeiro slide, né? Então, como foram muitos contratos que a gente assinou esse ano, a gente achou importante trazer aqui o detalhamento de cada um dos contratos. Importante notar aqui que nessa coluna de outros, além daqueles 11 mega que a gente já tinha anunciado antes, nós assinamos também agora, recentemente, mais 114 mega. São novos PPAs com 2 clientes, ambos contratos também de longuíssimo prazo. Estamos falando aqui de contratos de 20 anos e com começo de suprimento, um em janeiro de 24, outro em janeiro de 25. Importante notar aqui que a gente tem produtos diferentes, em submercados diferentes, PPA, autoprodução. Autoprodução tem sido um produto bastante buscado pelo mercado. E esse é o nosso principal diferencial, né? Então, quando a gente oferece um produto 100% renovável e customizado para o nosso cliente, isso aumenta o valor percebido por eles e, consequentemente, aumenta o nosso retorno. Para atender toda essa demanda contratada esse ano, nós estamos construindo hoje um pouco mais de 1 giga. Além de Tucano, aqueles 322, nós temos Cajuína, e eu vou detalhar um pouco mais a seguir ambas construções que estamos trabalhando. Passando então para o slide 7, vou dar mais detalhes sobre a construção em Tucano, na Bahia. Nós temos aqui um projeto que a sua construção está dentro do cronograma e dentro do custo, ou seja, on time e on budget. Nós temos hoje uma evolução do projeto de 59%. Toda a parte elétrica já foi construída. O bay de conexão e subestação também foram concluídos. Nós temos os 50 quilômetros de linha de transmissão de 500 kV finalizado e energizado. A subestação também energizada agora em novembro do ano passado. Olhando para a parte de obras civis, nós tínhamos 81% de evolução no último call e hoje nós temos 95%. Nós já finalizamos a concretagem das fundações dos aerogeradores e temos também toda a pavimentação das vias internas. O que falta agora para finalizar a parte civil, principalmente, são 3 itens. A passagem dos cabos de média tensão, o sistema de drenagem e as cercas que limitam o parque. Durante a construção, nós tivemos um pico de mais de 1.000 pessoas trabalhando no parque. Hoje a gente tem algo como um pouquinho mais de 300 pessoas. E nós já começamos também a contratar o nosso time que irá operar o parque. Então, nós estamos aproveitando essa oportunidade de estar aumentando o nosso quadro para trazer um quadro de 100% de mulheres e aumentar, assim, a presença feminina no nosso time operacional.
Nós chegamos agora na reta final da construção, onde estamos montando os aerogeradores. Nós começamos a montar agora em janeiro e já temos 5 aerogeradores totalmente montados. São 5 dos 52 aerogeradores. O comissionamento e a operação em teste dessas máquinas irá ocorrer já nas próximas semanas. Lembrando que o complexo Tucano entra em operação agora no segundo semestre desse ano. Passando para o próximo slide, vou dar um pouquinho mais de detalhe sobre Cajuína. Então, dos 684 mega que estamos construindo em Cajuína, nós dividimos ele em 2 slots. Então, o primeiro slot são 315 mega e o segundo slot de 370 mega. Juntos, estamos falando aqui de 120 aerogeradores, são aerogeradores de 5,7 mega que nós contratamos com a Nordex. Além dos aerogeradores, nós também já temos contratado a linha de transmissão e o fornecedor para construção civil e para a parte elétrica. A gente está em fase final de licenciamento necessário e já começamos as obras civis de acesso e da plataforma também. Nós estamos trabalhando hoje na supressão vegetal e na terraplanagem. Em paralelo, o que nós já começamos também foi mobilizar os times para a construção da subestação. Passando agora para o slide 10, importante falarmos também do cenário hidrológico. O quarto trimestre de 2021 inverteu um cenário hidrológico e veio com uma chuva, com a ENA bem superior ao mesmo período do ano anterior, do final de 2020. Nós vimos, outubro e novembro de 21, uma chuva de 90% da média histórica e em dezembro choveu ainda mais, chegando a 96% da média histórica. Quando a gente vai para o ano corrente, para 2022, nós verificamos uma chuva em janeiro de 125% da média histórica e fevereiro agora com 111%. Para março, já há uma expectativa também positiva próxima a 90%. Toda essa chuva nos leva para um nível de reservatório já agora em fevereiro, que a gente ainda está no meio do período chuvoso, para acima de 60%. Se você comparar no gráfico, dá para perceber que esse 63% da expectativa do gráfico é bastante superior à linha pontilhada que mostra a média dos últimos 10 anos. Esse cenário de chuva bastante farta nos levou a um preço spot, agora em fevereiro, no piso, em R$ 56. Passando para o slide 11, vamos falar um pouco sobre o nosso nível de contratação. Então, nós temos hoje um nível de contratação acima de 80% nos próximos anos, com um preço médio de R$ 190 em termos reais, a preço de hoje. É importante notar também que a gente atua de forma bastante ativa, tanto no mercado de contratação de energia de curto prazo, quanto no mercado de contratação de energia de longo prazo. Então, a gente vem focando no longo prazo toda a contratação de energia dos nossos novos projetos, daquilo que a gente está construindo, dos nossos projetos Greenfield. Isso faz com que a gente consiga reduzir o custo desse projeto, porque com o PPA de longo prazo, a gente atrai melhores financiamentos para esse projeto. No curto prazo, a gente vem focado e girando o nosso portfólio hídrico e também aquele spread da incentivada, que em alguns casos a gente não vende no contrato de longo prazo, Lembrando que clientes de alta tensão não veem muito benefício nessa incentivada e dessa forma a gente consegue gerar um valor maior para a companhia. Em termos de volume, para dar uma ideia, a gente já tem hoje mais de 160 mega médio por ano de energia incentivada disponível para venda. Então, essa é a melhor maneira da gente otimizar os dois mundos, o mundo de contratação de energia de longo prazo e o mundo de contratação de energia de curto prazo. Eu queria passar agora a palavra para o Alessandro, para ele seguir com a nossa apresentação. Muito obrigada. Obrigado, Clarissa. Dando seguimento à apresentação, vamos entrar na seção dos direcionadores de resultado, onde vemos a margem operacional líquida da companhia,
podemos verificar que, excluindo o efeito não recorrente do GSF, contabilizado no quarto TRI de 20, de 947 milhões, o resultado do quarto TRI de 21 permaneceu praticamente estável, mesmo considerando o impacto negativo da margem hídrica em função da compra de energia para recomposição do GSF, que foi compensado, pela maior geração solar em função do aumento da disponibilidade dos complexos Guaimbê e Boa Hora e também a entrada em operação dos projetos eólicos que foram adquiridos ao longo de 2021. Esse resultado comprova a estratégia de diversificação que a companhia vem implantando, onde já em 2021 a participação no EBITDA dos ativos hídricos está na ordem de 55%, e que na medida que os projetos que a Clarice apresentou no começo forem implantados ao longo de 22 e 23, a participação deve diminuir ainda mais para 45%, sendo que os outros 55% vão passar a vir das fontes solar e eólica. Então, a queda em uma fonte, o aumento nas demais, demonstra que a estratégia de diversificação permite a estabilização dos resultados. Só para concluir, a margem operacional líquida anual caiu 11%, reflexo também da necessidade de compra antecipada de energia para a gestão do risco hidrológico, que também foi compensada parcialmente pelo resultado gerado pelos ativos eólicos e solares. Dando continuidade, no slide 14, podemos notar a evolução das despesas da companhia. Entre trimestres, o crescimento das despesas ficou em 3%, o equivalente a 3 milhões de reais. Desse total, cerca de 21 milhões de reais estão relacionados à inflação do período e ao PMSO dos novos ativos que foram adquiridos em 2021. Além desses dois fatores, a digitalização e inovação, que estão relacionados a sistemas de suprimentos, inteligência comercial e novas soluções digitais para os clientes, também agregaram cerca de 14 milhões. Importante destacar que essas despesas permitem um aumento de eficiência e facilitam o crescimento da companhia no longo prazo. Nos itens não recorrentes, o principal fator de ajuste foi a revisão do earn-out, que havia sido provisionado em um dos novos ativos adquiridos, cerca de 29 milhões de reais. Essa reversão significa que parte do valor da aquisição, que foi retido no momento do closing da operação, não necessitará ser paga. Enfim, no ano de 2021, o aumento de 62 milhões de reais no custo ficou em linha com o aumento da inflação, 26 milhões de reais, e a adição de novos ativos, cerca de 40 milhões de reais, reforçando o compromisso da companhia com a diligência nos custos. No slide 15, podemos observar os resultados do período. Para melhor interpretar os números, separamos os impactos do ressarcimento do GSF no quarto TRI de 2020 e o benefício fiscal contabilizado no terceiro trimestre de 2021. Dessa forma, podemos notar que, apesar do cenário hidrológico desafiador, a ESSE foi capaz de entregar 200 milhões de EBITDA no trimestre e cerca de 1 bilhão de reais no ano, pouco abaixo dos valores registrados em 2020. Mesmo em um ano com condições adversas, geramos resultado através da diversificação do portfólio e de atividades de reestruturação que geram sinergias, resultando em um lucro líquido de 517 milhões de reais. Tendo em vista o contexto da companhia, apesar desse lucro, não iremos anunciar nenhuma distribuição adicional de dividendos. Essa decisão está apontada no fato de que parte dos resultados obtidos ao longo do ano tem um efeito no caixa ao longo dos anos e também pelo fato da companhia viver um momento de crescimento. No slide 16, trazemos as informações relacionadas à alavancagem da ESSE Brasil. Para simplificação, buscamos separar
a alavancagem entre a S Operações, que carrega os ativos maduros da companhia e possui os covenants no patamar de 4,5 vezes dívida líquida EBITDA. Do outro, a S Brasil, que consolida toda a dívida do grupo, levando em consideração inclusive os investimentos realizados nos projetos Greenfield, que não estão sujeitos aos covenants dos ativos maduros, né, relacionados a S Operações. Bom, falando da S Operações, a dívida originalmente em 2020 era de 3,2 bilhões de reais, com um nível de alavancagem de 1,53 vezes dívida líquida EBITDA, passando para 3,6 bilhões em 2021, com uma alavancagem ao redor de 3,95 vezes dívida líquida EBITDA, ainda num patamar confortável para o nível de covenants da companhia. No caso da S Brasil, como eu falei, que consolida as dívidas dos projetos Greenfield também, passamos de 3,2 bilhões para 4,5 bi, sendo que nessa estrutura 55% da nossa dívida está relacionada à CDI e 36% relacionada ao IPCA. Importante destacar que os nossos PPAs também são corrigidos por IPCA, o que nos cria um hedge natural para as dívidas que estão ao IPCA, sendo que, na nossa visão, o aumento da taxa de juros atual, apesar de impactar 55% da nossa base de dívida, está relacionado também a um aumento inflacionário, o que no longo prazo, uma vez que os juros tendem a baixar, não deve trazer impacto para o valor efetivo dos negócios que estão em andamento. Com relação aos projetos Greenfield, é importante destacar que captamos para os projetos do Complexo Tucano dívidas de 24 anos no BNB, ao redor de 700 milhões de reais, a custos de IPCA mais 2,26, debêntures de 20 anos, ao redor de 500 milhões de reais, com custos ao redor de IPCA mais 6%, o que faz um nível de alavancagem de 80% para esse projeto. Dessa forma, trazemos competitividade, né, e melhoramos a rentabilidade para o acionista. Acabei esquecendo de mencionar, mas para precisão é importante destacar que o nível de alavancagem de 1,53 vezes dívida líquida EBITDA em 2020 estava afetado pelo reconhecimento do ajuste do GSF no período. Passando agora para o slide 17, podemos observar o caixa da companhia. Começamos o ano com 1,5 bi. Geramos 793 milhões de reais ao longo do ano e injetamos, fizemos injeção de capital de outros 1,9 bi. Essa injeção de capital veio do follow-on que realizamos no quarto TRI de 2021, cerca de 1,1 bilhão de reais, e das parcerias realizadas no nível dos projetos, que trouxe para a companhia outros 800 milhões de reais, aproximadamente. Com esses recursos, pudemos honrar os compromissos relativos ao acordo do GSF em janeiro, realizar mais de 1,6 bi de investimento ao longo do ano e fechar, concluir 2021 com cerca de 1,7 bilhão de reais no caixa. Importante lembrar que ao longo do ano a companhia fez captações importantes junto ao BNB, mais de 700 milhões de reais para o Complexo Tucano. Também realizamos debêntures de infraestrutura, também da ordem de 500 milhões de reais, também para complementar o funding do projeto Tucano. Tudo isso de forma competitiva, com custos interessantes, com prazos longos. Então, o BNB com cerca de 24 anos e a debênture de infraestrutura com cerca de 20 anos, custos competitivos, o que permite que a companhia siga crescendo, com alternativas de alavancagem interessantes, com condições competitivas, e isso se reflete nas condições de PPA, nas condições que nós negociamos com os nossos clientes. Passo agora a palavra para a Clarissa, para continuar a apresentação. Obrigada, Alessandro. Então, para finalizar a nossa apresentação, quais são as perspectivas para o ano de 2022? Então, no slide 19, a gente mostra aqui o nosso portfólio de discussão
hoje que a gente tem com os nossos clientes. Então, hoje nós temos mais de 2 GB de propostas no mercado com os clientes. Desses 2,4 GB de propostas, a grande maioria são contratos de longuíssimo prazo, de 20 anos e de 15 anos. Olhando para a parte de qual que é o produto que a gente tem discutido mais, sem dúvida, a autoprodução tem sido uma procura bastante grande dos clientes, que é um produto mais sofisticado. E para que a gente atenda essa demanda dos clientes, a gente precisa também de um pipeline de projetos greenfields, né? Então, hoje nós temos 1,3 GB em projetos prontos para contratação e para construção, uma vez que a gente assine PPAs novos com os nossos clientes. Passando para o slide de número 20, a gente mostra aqui a evolução do nosso portfólio. Então, hoje nós já temos 3,7 GB em ativos em operação, estamos construindo mais 1 GB, que nos levará a 4,7 GB no futuro próximo, e desenvolvendo mais 1,3 de pipeline que nós temos disponível, nos levará a um portfólio de 6 GB, e desses 6 GB nós temos 44% hídrico, 44% eólico e 11% solar. Passando então para o 21, slide 21, quais são as nossas prioridades para o ano? Então, sem dúvida, é seguir com crescimento acelerado, entregando produtos customizados para os nossos clientes, trabalhar de forma diligente na evolução dos nossos projetos em construção, quer dizer, entregar Tucano em operação ainda esse ano e evoluir na construção de Cajuína. Sem dúvida, a gestão ativa do nosso portfólio é uma prioridade sempre, então a gente seguir extraindo o melhor valor da contratação, tanto do curto prazo quanto do longo prazo, e tudo isso respaldado na responsabilidade e na forma como sempre trabalhamos. Eu queria agradecer a participação de todos, abrir agora para a sessão de perguntas e respostas, e lembrar a todos que, além de mim e do Alessandro, temos aqui vários executivos da companhia para responder eventuais questionamentos. Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Lembramos que as perguntas recebidas pela plataforma de webcast e não respondidas nesta teleconferência serão respondidas posteriormente pela equipe de RI. E nossa primeira pergunta vem de Carolina Carneiro via webcast. Podem passar mais detalhes sobre o 114 MV anunciado no release com novos PPAs, assinado agora no 1Q22? São similares ao de Alcoa Unipar, com autoprodutores, níveis de preço médio e prazos de contrato? Para esse novo desenvolvimento, será feito em JV ou AES 100%? Bom dia, Carol. Bom, respondendo sua pergunta, os 114 mega que nós anunciamos adicionalmente ao que a gente já vinha anunciando no ano passado, né? São 2 contratos com 2 clientes, ambos no modelo de autoprodução 50-50, tá? Os 2 também são contratos de longo prazo, de 20 anos. Aqui a gente está alocando esses 2 contratos no slot 2 de Cajuína, né? Lembrando que a gente está construindo 684 mega em Cajuína,
tem um primeiro slot de 315, esses 114 entram no segundo slot de 370, tá? O preço médio do CAPEX desse segundo slot é o mesmo preço que a gente anunciou lá atrás, até de BR Foods e tal, quer dizer, a gente está falando aqui de um CAPEX por megawatt de 5,7 milhões de reais a preço de hoje, tá? A gente está trabalhando para finalizar a assinatura dos contratos, porque a autoprodução é um volume grande de contratos, e aí a gente consegue dar mais detalhes da operação. Eu consigo te dizer que, como esses são contratos que entraram nesse segundo slot, já com CAPEX fechado, redeado, tudo contratado com a Nordex, inclusive, são PPAs que têm um preço melhor para o cliente do que os preços que a gente está vendo nesse exato momento, né? Uma vez que o preço da commodity segue subindo. Então, se você for me perguntar, preços de hoje, a gente está falando em preços que já passaram de R$200, né? Mas esse aqui não, esse aqui ainda tem um belo desconto aos valores que a gente está vendo hoje em dia. E nossa próxima pergunta vem de Daniel Travinski, Banco Safra. Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado pela oportunidade aqui. Queria pedir, Clarissa e Alessandro, se vocês puderem falar um pouquinho mais sobre a estratégia de alocação de capital, né? Como é que fica a política de dividendo, aí, olhando para essa nova projeção de CAPEX que vocês divulgaram, né, considerando também esse aumento pontual aí de alavancagem que a gente viu nesse trimestre. E uma segunda pergunta, se puderem comentar, sobre esse crescimento que vocês mostraram aí no slide 20, né, esse plano de expansão aí que vocês estão chegando a 6 gigas, não sei se eu perdi isso no call, mas quando que a gente pode esperar, né, atingir esses 6 gigas aí? Se vocês puderem falar um pouquinho sobre cronograma, eu agradeço. Obrigado. Obrigada, Daniel. Eu vou começar a responder pela segunda e depois eu passo para o Alessandro para falar um pouquinho mais da nossa capacidade financeira. Bom, hoje nós temos em operação 3,7 GB de ativos, né? E a gente está construindo mais 1 GB. Então, a gente tem 322 em Tucano, que entra em operação ainda esse ano, e outros 684 em Cajuína, que entram em operação ao longo de 23. Então, dos 6, né, que você mencionou, 4,7 já estará em operação em 23, e a gente vai seguir explorando novos contratos com novos clientes, e a gente sempre faz dessa ordem, né? A gente fecha o CAPEX e fecha o cliente para que a gente comece a construção. Nossa perspectiva é terminar de explorar a Cajuína antes do fim dos subsídios, né, da incentivada, e lembrando também que a gente segue olhando oportunidades em paralelo de M&A, tá? Então, é mais ou menos essa nossa perspectiva, a gente ter esse volume de crescimento, seja já contratado ou não, nessa janela aqui dos próximos anos, antes do final da retirada do subsídio. Não sei se ficou claro, Daniel, antes de eu passar de volta para o Alessandro. Perfeito, obrigado. Bom, Daniel, continuando aqui com o tema do crescimento, que você mencionou da alavancagem, eu acho que é importante destacar que no slide 16 a gente mostra um pouco a estrutura daquilo que foi realizada ao longo do ano passado, para que a gente pudesse ter uma captação para projetos Greenfield, né, não limitada aos covenants das operações. Essas captações elas podem chegar até 80% do CAPEX. A gente fez isso para o Complexo Tucano, então a gente captou praticamente 700 milhões de reais BNB e mais 500 milhões de reais com debêntures de mercado de 20 anos. Então, essa estrutura permite que a gente siga alavancando os projetos de forma otimizada, sem restrição, né, sem limitação dos covenants daquilo que é a estrutura né, da S operações com ativos maduros. Ao longo de 21 nós fizemos captações, né, como eu mencionei, no mercado de dívida, e também fizemos o follow-on, levantando em 1,1 bi
para que a gente tivesse todo o equity necessário para realizar esses investimentos que a gente mencionou aqui. Então, a estrutura de capital desses projetos todos está estruturada, o que permite seguir a implantação e seguir crescendo com as nossas, né, com a capacidade da companhia e com aquilo que já é o caixa, né, que a gente tem de referência no final de 2021. Então, essa parte está basicamente estruturada. Com relação ao tema dos dividendos, o que a gente procura fazer é garantir a melhor alocação dos recursos, de forma que a gente, caso tenha projetos como a gente tem tido, né, a gente avalia a condição da companhia de seguir pagando, né, os dividendos conforme a prática, ou seguir a política que permite que a gente pague até 50% do resultado como dividendos, né? Então, o que a gente faz é uma avaliação em função da capacidade de colocar esse dinheiro para trabalhar, né, em novos investimentos. Então, a gente já fez anúncios de dividendos ao longo de 2021, em função do fato de que o lucro ajustado, tirando o efeito daquilo que é o benefício da incorporação dessas operações, que trouxe aí um resultado importante para 2021, e que o efeito disso no caixa é percebido com o tempo, né, não de forma definitiva no momento único, a gente não vai distribuir dividendos adicionais em função de 2021. Basicamente, acho que isso responde a pergunta. Excelente, pessoal. Muito obrigado. Obrigada. Nossa próxima pergunta será uma pergunta vinda da webcast. Pode explicar melhor a questão de vender o spread da energia incentivada separadamente? Obrigada pela pergunta. Eu vou pedir ao Rogério Jorge, que é o nosso vice-presidente comercial, para explicar em mais detalhes. Acho que essa é uma pergunta recorrente que a gente recebe e vale a pena uma explicação mais detalhada. Obrigada. Tá bom, bom dia. Obrigado, Clarissa, e o pessoal que mandou a pergunta. Realmente esse ponto ele é bem interessante, né? Esse ponto decorre da característica do nosso portfólio. Por termos a hidrelétrica, né, a geração hidrelétrica, que é a energia convencional, parte descontratada, e o plano de crescimento em execução com greenfield de projetos renováveis que tem energia incentivada em função das outorgas, né, ter o desconto na TUSD. A vantagem de ter esses dois produtos no portfólio nos permite adequar o melhor produto para o melhor cliente. Então, por exemplo, quando um cliente do tipo Ferbasa, Alcoa, Anglo-América, Minas Ligas decide contratar um PPA, são clientes que estão conectados na rede básica, né? Pagam uma tarifa, uma TUSD ou uma TUST muito baixas, porque estão ligados na rede básica, em nível de tensão acima de 138 kV, pagam tarifa 1, A2 e por aí vai. Para eles, a energia incentivada tem um valor pequeno, porque é um desconto de 50% em cima de uma TUSD ou TUST pequena. Por outro lado, um cliente menor que está migrando agora do mercado cativo, ele tem uma TUSD muito alta e os 50% da TUSD dele vale 40, 50, tem distribuidora que vale até R$100, só o desconto. Então, ou seja, o que nós temos a flexibilidade justamente em razão do nosso portfólio? Adequar a energia convencional para os clientes conectados em alta tensão, né, ou rede básica, e direcionar a energia incentivada dos projetos Greenfield para os clientes que têm uma tarifa mais cara em função do nível de tensão que estão conectados. A vantagem disso é que a gente consegue criar valor para os dois, né? A combinação fica boa para os dois. O cliente pequeno tem um desconto na TUSD maior, o cliente maior paga uma energia convencional mais barata, porque parte do investimento do Greenfield está sendo paga pelo desconto da TUSD, daquele que já paga mais e tem um benefício maior. Então, resumindo, a gente consegue alocar em função do nosso portfólio o melhor tipo de energia para cada tipo de cliente. Agora, falando da incentivada, essa realmente é um produto que tem cada vez mais valor e nós já temos aí, foi mencionado, mais de 160 megawatts médios de energia incentivada descontratada no nosso portfólio, que nos permite capturar vários fatores que estão acontecendo ao longo do tempo e vão continuar. A tendência, né, em função da mudança de regulação,
é reduzir ou acabar a oferta para novos empreendimentos. Então, novos empreendimentos daqui a alguns anos não terão mais esse desconto na TUSD. A abertura do mercado vai ocorrer para clientes menores que têm uma TUSD mais alta. Então, ou seja, de um lado você vai reduzir a oferta, do outro vai aumentar a demanda para clientes que pagam uma TUSD mais cara. E por último, a gente vê consistentemente o aumento das tarifas no mercado regulado, na TUSD e por aí vai. Então, ou seja, são 3 fatores que nos mostram que cada vez mais a tendência é que essa energia incentivada tenha um valor muito elevado no Mercado Livre. Por isso que a gente vê muito valor e aposta muito nessa estratégia de alocação nesse produto. E nossa próxima pergunta, também vinda da webcast. Quais as perspectivas de negócios da companhia para o futuro? Obrigada pela pergunta. Bom, acho que essa é uma pergunta bem ampla, né? Eu acho que olhando para 2022, né? O que a gente está... Quais são as nossas prioridades? Nossas prioridades, sem dúvida, olhando pelo lado operacional, terminar o processo de turnaround dos ativos que a gente adquiriu ao longo do ano passado. Então, são ativos com potencial para gerar mais valor e mais resultado para a companhia. Indo para a perspectiva de construção, a gente tem 1 giga, né, em construção, tanto ao longo de 22 quanto ao longo de 23 já contratado. Então, sem dúvida, é um foco bastante importante da companhia. Passando para o comercial, nosso time tem, como eu mostrei, né, no penúltimo slide da apresentação, um volume grande de discussão com os clientes para contratações, principalmente no modelo de autoprodução. Então, a gente vê uma demanda bastante elevada pela autoprodução, que isso acaba gerando mais construção e mais... É um ciclo, né? Um vai alimentando o outro. Indo para o lado de BD, sem dúvida, buscar novos pipelines é um dos trabalhos do Bernardo, que é o nosso diretor de novos negócios e do time deles. A gente tem um estoque de pipeline suficiente para entregar produtos para os clientes, mas conforme a gente vem consumindo esse pipeline, o natural é que a gente venha trazendo novos pipelines para o nosso portfólio. Agora, é sempre muito importante a gente olhar também para um período um pouquinho mais longo, né? Então, o varejista, por exemplo, que é um produto que hoje já é uma realidade, nós já somos o 2º maior varejista do país, mas a gente vê uma perspectiva no varejista muito elevado com a abertura do mercado. Então, isso, sem dúvida, é um foco do presente e será maior ainda conforme as migrações forem ocorrendo. E, além disso, a gente tem vários outros produtos que aliás, eu vou pedir para o Bernardo complementar com os demais produtos que a gente está olhando aí para um horizonte um pouco maior do que os próximos 2 anos. Bernardo? Obrigado, Clarissa. Bom dia a todos. Eu ressaltaria aqui também os projetos híbridos, né? Foi uma evolução muito importante e positiva da regulação nesses últimos meses, onde ativos existentes ou ativos com diferentes tecnologias poderão ser operados e construídos juntos, dividindo as instalações de transformação e de conexão ao sistema de transmissão, né? Escoando a energia através de um ativo único, né? E assim barateando o custo da energia final para os nossos clientes, né? E transformando a nossa energia num produto mais competitivo, né? Então, não só a solar, que é um conceito bastante rápido da gente associar junto com a eólica, a gente está desenvolvendo, então, nos nossos projetos eólicos, presentes e futuros, né? A oportunidade de construir junto projetos solares, lá em Cajuína, em Tucano, em Alto Sertão. Temos aí mais de 1 gigawatt de projetos de desenvolvimentos híbridos solares e eólicos, mas também com as nossas usinas hidráulicas em São Paulo, né? Existem áreas disponíveis na vizinhança dessas usinas e até mesmo no próprio reservatório, né? Ainda com um preço mais alto, mas poderemos no futuro utilizar
estruturas flutuantes para gerar essa energia solar e conectar no mesmo transformador da usina já existente, utilizando uma ociosidade de capacidade de transmissão dessa energia para o sistema. Tá? Também ressaltaria o estudo do suprimento de hidrogênio. Cada dia que passa tem sido mais presente a necessidade da venda do hidrogênio para o suprimento de energia em locais que não dispõem de recursos naturais muito eficientes, por exemplo, a Europa, Japão, e até mesmo para consumo próprio aqui no país, para a produção de plásticos, fertilizantes, né? Então, a gente tem estudado muito a questão do hidrogênio, já assinamos alguns memorandos de entendimentos com o governo do Ceará, com o Porto do Pecém, estamos nos preparando com soluções de suprimento de energia para a fabricação de hidrogênio e estudando também a viabilidade, a possibilidade de desenvolvimento de algumas plantas de hidrogênio, tá? Definição de parceiros, conhecimento de tecnologia, riscos associados e possibilidades para o futuro, né? Essa produção de hidrogênio vai demandar fortes investimentos em geração renovável, né? Tanto solar como eólica. Espera-se que esse montante seja representativo, o que vai acabar nos empurrando para um crescimento não só onshore da eólica, mas também para o offshore. O país começa a criar a regulação hoje de licenciamento ambiental, já começa a discutir a propriedade, o uso daquela superfície para a instalação das eólicas. Então, a gente está acompanhando isso tudo, começando a estudar e interagir com esse meio para desenvolver projetos futuros, né? E o terceiro ponto é a questão do M&A, né? A gente está sempre aqui presente, analisando oportunidades de ativos que são colocados à venda pelos próprios vendedores, né? Ou negociações bilaterais que a gente pode provocar e, eventualmente, ter sucesso em uma negociação, né? Lembrando que M&A, para a gente, é sempre aquela oportunidade de comprar um ativo que traga uma rentabilidade boa para a gente, tá? De maneira oportunística, não temos uma obrigação de entregar M&A, mas aproveitar boas oportunidades quando elas acontecerem. E nossa próxima pergunta, vinda da webcast, vem de André Sampaio, Santander. Vocês poderiam comentar um pouco sobre as expectativas da empresa em relação sobre oferta de energia? Obrigada, André. Bom, a gente vem discutindo muito esse tema, né, de preço de energia, principalmente em relação a preço de 24, 25, em função dessa corrida para a garantia do benefício da incentivada, né? Então, lá em 2020, né, quando a gente começou a executar essa nossa estratégia, a gente já tinha essa expectativa de uma pressão de preço em função de oferta em 24 e 25, e é por isso, na verdade, que a gente trabalha com essa energia toda contratada para que a gente não tenha impactos em relação, não esteja exposto a essa pressão em 24 e 25. Né? Naturalmente, isso é uma pressão que, se ocorrer, ela é momentânea, porque o mercado rapidamente se ajusta. Então, só como referência, né, o nosso nível de contratação em 24, a gente já vendeu tudo que a gente queria vender, ela já está em 83%, e em 25% próximo a 70%. Então, a gente está com níveis de contratação bastante confortáveis. Agora, a gente não pode esquecer que isso é um cenário onde a gente está falando de uma hidrologia absolutamente normal. A gente está falando de um estudo onde, nesse último ano e meio, a gente não vinha tanta térmica sendo gerada em função, né, da pressão. Então, o preço do regulado a gente já vê andando para cima, né? E mesmo o custo marginal de expansão, né, o preço dos novos projetos, tanto eólico e solar, eles seguem subindo acima também do que a gente imaginava um ano e meio atrás, né? Então, na prática, aquilo que pressionaria o preço para baixo
que seria o preço do regulado e o preço da expansão, subiram. Então, essa régua subiu, né? Então, não é óbvio que vai ter essa pressão de preço, mas se tiver, a gente não quer correr esse tipo de risco. Estamos fechando ótimos contratos com ótimos retornos e garantindo o longo prazo da companhia. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra à senhora Clarissa para as considerações finais. Bom, obrigada a todos. Bom dia mais uma vez. Queria agradecer a participação e a quantidade de perguntas que a gente recebeu nessa conferência de resultados. As demais perguntas a gente, sem dúvida, irá responder por e-mail. E, enfim, estamos aqui abertos para novas conversas e discussões, o nosso time de RI, eu, Alessandro e demais executivos. Obrigada mais uma vez e bom dia. A teleconferência da ES Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.